Glória a Deus, aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra e glória a Deus. Eu quero começar esse vídeo glorificando a Deus, aleluias, por mais um dia na presença de Deus, glorificando a Deus pela minha, pela sua vida, por tudo que Deus já fez nas nossas vidas, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer. Você que ainda não me conhece, meu nome é Sara Fonseca e eu me dispus aqui, nas redes sociais para ser canal da bênção de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou aqui com muito temor no coração para levar adiante a palavra do Senhor. E nós estamos em campanha, amém? Nós estamos em campanha, esse vídeo é um vídeo de campanha. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, amém? Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Nós estamos na campanha hoje, o terceiro elo desta campanha. Esta campanha se chama Derrubando Muralhas. Aleluia. Então você aí que quer, que Deus derrube as muralhas, lance por terra todo impedimento na sua vida. Amém? Que Deus lance por terra todo o mal, tudo aquilo que tem impedido de você alcançar, de receber as bênçãos de Deus. Amém? Tudo aquilo que impede você também de estar na presença de Deus, de se firmar, de estar firme nos caminhos do Senhor, que você possa fazer essa campanha. Vai lá, assista o primeiro vídeo, o segundo vídeo, e depois volte aqui para assistir o terceiro vídeo. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida se você decidir fazer esta campanha. E você que já está aqui, que já está fazendo esta campanha, nós estamos seguindo adiante, para o terceiro elo. Glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco hoje através da palavra dele. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos visitar novamente, porque eu sei que Deus está presente nessa campanha e Ele está cuidando de cada detalhe das nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos também orar, amém? Nós vamos orar juntos, pedir a Deus, para que Ele entre de providência em nossas vidas, para que Ele nos visite, para que Ele venha operar sobre as nossas vidas o milagre dele, para que Ele venha trazer a presença dele. Eu creio que o Senhor já está presente aqui, Ele já está presente nesse vídeo. Se você crê, amém, o Senhor já está presente, porque a palavra de Deus fala que onde tiver dois ou mais reunidos em nome do Senhor Jesus, ali Ele se fará presente. Então eu creio na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê também, Ele vai estar presente conosco aqui durante todo este vídeo, durante toda a ministração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós já vamos para a palavra, amém? Então, se você quer acompanhar esta palavra, lendo junto conosco, pausa esse vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia e volte aqui para poder acompanhar juntamente comigo. Nós vamos meditar hoje no livro de Êxodo, amém? Livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Então, nós vamos meditar no livro de Êxodo. Já vou pegar aqui a minha Bíblia, o meu óculos, porque eu quero ler junto com você. Se você não tiver com a sua Bíblia aí próximo, não tem problema, amém? Eu vou ler aqui, você pode ouvir, pode acompanhar, e nós vamos meditar juntos depois desta palavra, amém? Diz assim a palavra do Senhor, lá em Êxodo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Aleluia. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa, amém? Aqui conta a história de Moisés, né? Moisés, para quem não sabe, foi escolhido do Senhor para uma grande missão, para libertar o povo de Israel que estava sendo escravizado pelo Egito. Quem conhece aí a passagem, né, de quando Deus abriu o mar, amém, para que o povo de Israel passasse, né? Então nós estamos falando desse Moisés, aleluia, desse Moisés que Deus usou para libertar o povo da escravidão do Egito e fazer atravessar o mar, né? Glória a Deus. Mas antes que isso acontecesse, né? Moisés passou por muitas coisas na vida dele, né? Moisés passou por várias situações, várias batalhas, enfrentou várias dificuldades e Moisés estava ali vivendo a sua vida, né? Conta que ele estava ali na terra do seu sogro, apacentando as ovelhas do seu sogro, e ele foi até o Monte Horebe e do nada ali ele se deparou, né, com uma sarça ardente ali no Monte Horebe, uma sarça ardente que não se queimava, e era a própria presença do nosso Deus vivo e poderoso. Imagina, irmãos, do nada você está aí na sua casa, você está aí fazendo algo na sua casa ou está em algum lugar e o Senhor aparece para você, né? Aleluia. Ali o Senhor apareceu para Moisés em forma de uma sarça, mas o Senhor pode aparecer para nós, ou o Senhor pode falar conosco de repente, né? E é maravilhoso, irmãos, quando isso acontece. Moisés teve uma experiência tremenda, gigante com o Senhor, né? Através de uma sarça, né, uma sarça ardente que não se queimava, que não pegava fogo, não se consumia. O Senhor apareceu para Moisés e Moisés viu aquela sarça ali meio que de longe, né, e ele passou e olhou e viu aquela sarça, ele viu que era a presença de Deus. Então ele se aproximou, mas quando ele já ia se aproximar, o Senhor falou com ele, o próprio Deus falou com ele: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor falou para ele: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que pisa é uma terra santa. E Moisés então obedeceu, tirou a sandália, se aproximou. E então Deus falou ali com Moisés, né? E o Senhor falou com Moisés através daquela sarça, direcionando Moisés, né? E mostrando Moisés, falando para Moisés da missão, do chamado, que Deus estava chamando ele para ir libertar o povo dele, que estava cativo, que estava sendo escravizado pelo Egito. E Moisés aceitou esse chamado. Depois você pode acompanhar mais sobre essas histórias aí na Bíblia, no livro de Êxodo. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Mas o que eu quero chamar a atenção de você é aquilo que Deus trouxe ao meu coração, aleluias, nesse dia, é sobre a presença de Deus, né? A presença de Deus, ela estava ali na sarça, quando Deus falou com Moisés. Mas a presença de Deus, amados, ela pode estar em qualquer lugar, ela pode estar conosco, ela pode estar durante uma oração que fazemos com Deus, durante um louvor que cantamos para Deus, durante a gente está ali na igreja cultuando ao Senhor, ou durante a gente estar fazendo uma atividade simples do nosso cotidiano. Quem aí já teve essa experiência de estar lavando uma louça, de estar tomando um banho, de estar fazendo algo e ouvir Deus falar ao seu coração? Aleluia, isso é tremendo, irmãos, não tem preço, né? Não tem nada que pague a gente ouvir a voz de Deus falando conosco, nos direcionando. Se você ainda não teve essa experiência com o Senhor, busque, né? Porque Deus, ele quer falar com você, irmãos, o Senhor, ele quer falar com todos nós. O Senhor, ele quer a presença dele sobre todos nós, mas para que a gente ouça a voz de Deus, para que a gente sinta a presença de Deus, para que o próprio Deus se manifeste, né, para poder nos trazer revelações, trazer a sua presença, a sua palavra, a gente precisa estar numa busca com ele, uma busca de intimidade, uma busca de relacionamento com ele. Não tem como o Senhor falar conosco, não tem como o Senhor se apresentar a nós se a gente não estiver buscando ele, buscando a presença dele, fazendo a vontade dele. É necessário santidade, né? Ali, quando Moisés estava ali, o Senhor falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que pisa é terra santa. Deus mostrou para Moisés que precisava de uma reverência para poder estar ali, para poder falar, para poder conversar com Deus. Nós não podemos nos achegar a Deus, amados, de qualquer forma,
de qualquer jeito, né? Nós precisamos nos achegar a Deus, primeiramente, quando a gente se achegar a Deus, quando a gente for falar, quando formos falar com o Senhor, nós precisamos nos despir de nós mesmos. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender das nossas falhas e pedir a Deus que traga uma mudança real nas nossas vidas. Porque também não adianta a gente se arrepender todo dia dos mesmos pecados e continuar fazendo a mesma coisa. Nós precisamos buscar de Deus um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno pelos nossos pecados. Todos nós somos falhos, todos nós erramos em algum momento, mas uma coisa é a gente pecar, errar, né? E tá lutando contra aquele pecado. Deus sabe que a gente está ali lutando por aquele pecado. Ainda não vencemos, mas estamos lutando. Às vezes caímos, às vezes erramos, mas estamos lutando para não pecar. Outra coisa é a gente pedir perdão pelos nossos pecados e pelo mesmo pecado pecar, né? Cair, errar e depois pedir perdão e voltar a cometer o mesmo pecado ali várias e várias vezes. Irmãos, Deus não age desta forma, não é desta forma. Amém? O perdão, quando Jesus morreu por nós naquela cruz, quando Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sim para que a gente tivesse perdão, para que a gente alcançasse vida eterna, para que fôssemos libertos, amém? Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas o Senhor sabe, é o Senhor quem direciona esta palavra, e eu tenho certeza que Deus está falando com vidas aqui e ainda vai falar com outras vidas que virão para ver esse vídeo, amém? Então eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas se você tem dificuldade em determinada área da sua vida, ou se você tem dificuldade com algum comportamento que você tem e você ainda não conseguiu libertação desse comportamento que não agrada ao Senhor, né, que não alegra o coração do Senhor, e você continua fazendo, errando, mas aí você pede perdão, mas volta a cometer porque ainda não houve um sincero arrependimento, não houve, sabe, um arrependimento genuíno, porque quando há um arrependimento genuíno, a gente não consegue pecar mais, né? E nós precisamos escolher, amados, a santidade, para que a gente possa ter e desfrutar da presença de Deus, ouvir a voz de Deus, ver Deus, falar com Deus, sentir a presença dEle. Nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que nos mantém distantes de Deus. Amém? Então, assim, tem muitos pecados que nos afastam de Deus, né? Então, assim, se você tem praticado algo que tem entristecido a Deus, que não é do agrado de Deus, que você possa confessar, que você possa se arrepender. E se você ainda não conseguiu se arrepender genuinamente, peça ao Senhor direção, fale com Deus sobre isso. Fale, Senhor, me ajuda a me arrepender genuinamente. Eu quero me arrepender de todo o meu coração. Eu não quero mais sentir prazer, ó Deus, neste pecado. Me ajuda a me libertar, me ajuda a resistir. A palavra de Deus fala que se a gente resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Assim os pecados também. Amém, irmãos? Nós precisamos resistir, renunciar e resistir às tentações. Resistir àquilo que tenta também nos roubar a paz, roubar a nossa comunhão com Deus, roubar a nossa vida com Deus. Porque o pecado, amém, o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta da presença do Senhor. E aí não vamos conseguir ouvir a voz do Senhor, não vamos conseguir sentir a presença dele, não vamos ter experiências com Deus, assim como Moisés teve ali, né, naquela sarça, Deus falando com ele através daquela sarça. E Deus tem isso para nós. Deus quer, amados, nos revelar coisas grandes. Deus quer que a gente sinta a presença dele. Deus quer que a gente ouça a voz dele. Deus quer se relacionar conosco. Não só que a gente fale com ele, mas que ele também fale conosco. Mas para que a gente ouça a voz de Deus, para que a gente sinta a presença de Deus, nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos buscar nos limpar, não fazer o que desagrada a Deus. Aí você me pergunta, mas irmã Sara, o que desagrada a Deus? Irmãos, são muitas coisas, né? São muitas coisas. O Senhor deixou, né, os 10 mandamentos,
né? Não, a gente precisa aprender com os 10 mandamentos. Depois você leia sobre os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe, não roubar, não adulterar, né? São muitas coisas que entristecem a Deus, mas umas coisas que eu posso te falar, tudo que você fizer que te trazer condenação, que você se sentir incomodado e você sabe que está errando, isso entristece a Deus, isso é pecado. Então não faça, né? Roubar, matar, destruir, você falar mal do seu próximo, você dar mau testemunho, você, a arrogância, a soberba, a glutonaria, tem tantas coisas que são pecado, né? E que Deus desagrada, né? A idolatria também não agrada a Deus. Lá Deus fala em toda a palavra dele que nós não podemos, né, fazer imagens sobre aquilo que está em cima da terra, nem embaixo dos céus. Então a idolatria, não só idolatrar, né, pessoas também, a gente não deve idolatrar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia tem pessoas, irmãos, idolatrando outras pessoas. A gente deve idolatrar somente a Deus, né, somente ao nosso Deus, não roubar, não cobiçar o que é do próximo, né? Não ser invejoso, não ser invejosa, tantas coisas. A gente tem o pecado também de pecar contra você mesmo. A palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, como a gente se veste, como a gente fala, como a gente age, o testemunho que a gente dá, tudo isso, irmão, se a gente estiver fazendo de forma errada, a gente vai entristecer a Deus, a gente vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos lutar contra tudo o que desagrada a Deus. Você pode pedir também ao Senhor direcionamento, você pode orar, falar com Deus e falar: Senhor, onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? Onde eu preciso mudar? O Senhor está falando muito nesta campanha de correção. O Senhor está falando muito de mudança, que a gente precisa mudar os nossos hábitos, né? A gente precisa cuidar melhor também de nós, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, porque a gente cuidando do nosso corpo, nós vamos estar agradando a Deus. Porque a palavra de Deus fala, amados, que nós vamos prestar contas de tudo aquilo que fazemos com o nosso corpo. Né? O nosso corpo ele é a habitação do Espírito Santo. Então nós precisamos fazer bem ao nosso corpo. Nós precisamos dormir um sono de qualidade. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos nos alimentar bem, nos exercitar. Nós precisamos cuidar de nós. Isso também é agradar a Deus. Você cuidar de você, você cuidar do seu corpo também é agradar a Deus, né? E é você não pecar contra você mesmo, contra o seu próprio corpo. Aleluia, louvado seja Deus, buscar a santidade, né? Tantas coisas, amados, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você, Deus vai te direcionar aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser aperfeiçoado, Deus vai te direcionar. Então, antes de buscar a Deus, antes de entrar na presença do Senhor, antes de falar com Deus, que você possa se buscar um arrependimento sincero, amém? Que quando você buscar a Deus, aleluia, quando você for pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados e buscar arrependimento, que seja genuinamente, que você peça ao Senhor: Pai, me ajuda a arrepender de todo o meu coração, me convence dos pecados. Talvez tem pecados que você está praticando que você nem sabe que é pecado. Então você pode pedir a Deus, o Espírito Santo, a Jesus Cristo, para falar com você e te mostrar. Falar: Senhor, me mostra o que eu estou fazendo que é pecado, o que eu estou fazendo que está te entristecendo, o que eu estou fazendo que está sendo mau testemunho, né, para as pessoas à minha volta, para os meus filhos, para o meu cônjuge, para as pessoas do meu trabalho. Senhor, me ajuda, né? Me ajuda onde eu estou errando, onde eu estou pecando, onde eu estou falhando, porque eu quero melhorar, eu quero viver uma vida de santidade com o Senhor. Isso é servir a Deus, amados. Isso é servir ao Senhor, é estar na presença dEle. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus é renúncia, é obediência.
mas eu posso te falar algo precioso. Não tem nada que se compare, né, aquilo que você vai receber, as recompensas do Senhor, aquilo que está esperando você lá na glória quando o Senhor vier te buscar. Amém? Então não se demore em se consertar com Deus, não se demore em colocar diante do Senhor naquilo que você tem falhado. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar a vencer esse pecado, Deus vai te ajudar a vencer esse mal. Talvez seja um pensamento, talvez sejam pensamentos ruins, talvez seja uma tristeza que está te corroendo, isso também entristece o Espírito Santo de Deus. Peça a Deus para te libertar, peça a Deus para te curar, amém, dessa tristeza, talvez uma culpa, talvez o inimigo tenha te acusado de algo. Eu quero te dizer, o Senhor Jesus levou sobre si toda acusação. Deus nunca vai te acusar, Deus nunca vai apontar você, nunca vai te oprimir por causa de algo que você já fez no passado. O Senhor, Ele é justo e fiel para te perdoar. Se você pedir ao Senhor perdão, né, se arrepender dos maus caminhos e não voltar a praticar, Deus, Ele vai te limpar, Ele vai te santificar, Ele vai te redimir para que você tenha experiências com Ele, para que você conheça, para que você sinta a presença dEle, para que você tenha uma experiência assim como Moisés teve com o Senhor ali naquela sarça. Irmãos, quando temos a presença de Deus, quando nós buscamos o Senhor, nos santificamos, separamos a nossa vida para estar na presença de Deus e caminhar com Ele, tudo na nossa vida muda, tudo na nossa vida é diferente. A nossa vida, nós somos chamados, amém? Nosso principal chamado é estar na presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não conheço sua vida, não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer, Deus tem algo novo para fazer na sua vida, Deus tem algo diferente, mas tem coisas que Deus quer que você renuncie, né? Talvez sejam pecados, talvez sejam atitudes, talvez sejam pensamentos, talvez sejam coisas que só você e Deus sabe, mas que você possa colocar diante do Senhor, renunciar, para que você tenha total presença de Deus, para que você seja tocado por Ele, porque Deus quer falar com você. Assim como Deus falou com Moisés naquela sarça, Deus quer falar com você. Deus quer revelar a você para que Ele te chamou. Deus quer revelar a você por que você está aqui nessa terra, qual a missão, qual o propósito. Deus revelou a Moisés o propósito, a missão, o chamado dele. Deus também quer revelar a você. Um dia eu busquei o Senhor, eu não sabia o meu chamado, eu não entendia como Deus queria me usar, eu não entendia qual o propósito de Deus na minha vida, mas um dia eu busquei o Senhor, eu renunciei a tudo aquilo que desagradava a Deus, eu decidi, tomei uma posição, tomei uma postura e falei, Deus, chega de pecado, chega de viver uma vida de engano, de mentira, chega de viver, né, por conta própria. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor projetou para mim. Porque na palavra de Deus, amados, está escrito lá, né, no Salmo 139, fala que o Senhor, Ele nos formou, Ele nos entristeceu no ventre, né, e ali foram escritos todos os nossos dias. Então o Senhor já sabe por que fomos chamados, por que estamos aqui nessa terra, qual o nosso chamado, qual o nosso propósito aqui nessa terra. Deus te chamou para um grande chamado, Deus te chamou para uma grande missão, para um grande propósito. Talvez já se passaram muitos anos, mas Deus ainda tem chamado, Deus ainda tem uma missão a se cumprir através da sua vida. E você só vai conseguir ouvir a voz de Deus, só vai conseguir saber do seu chamado se você se humilhar, se você buscar se santificar, se você renunciar às coisas que não agradam a Deus e viver para Deus. Deus quer que você viva com Ele, que você desfrute, que você tenha experiências maravilhosas com Ele. Quantos milagres Moisés viveu com o Senhor, né? Quantos milagres, quantas coisas Moisés viveu. Olha só quantos milagres, né, Moisés pôde ver através da presença do Senhor. Deus quer se manifestar, Ele quer trazer a presença dEle sobre a sua vida, Ele quer revelar a você coisas lindas, Ele quer falar com você
mas para isso você precisa renunciar. Renunciar tudo aquilo que afasta de Deus. Talvez é uma murmuração, talvez é uma reclamação, talvez é algo que está te afastando de Deus, seja o pecado, que nem eu falei. Não sei, amados, Deus vai falar para você, se você orar, falar com Deus e pedir Ele para te mostrar o que está afastando Ele de você, do seu chamado, daquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai te mostrar. Então que você busque o Senhor, que você peça a Ele para te revelar, aleluia, naquilo que você precisa renunciar, porque nós sempre teremos coisas a renunciar. Eu que estou aqui, amados, na presença do Senhor, buscando todos os dias, me consagrando, buscando me santificar, tem muitas coisas ainda que eu estou aprendendo a renunciar, que Jesus está me ajudando a renunciar, que o Senhor está falando comigo. Todos os dias nós temos coisas para renunciar por amor a Cristo. E viver com Cristo, viver na vontade de Deus, na presença de Deus, não é fácil, amados. Nós vamos ter que aprender a renunciar todos os dias da nossa vida. Mas eu tenho certeza que o Senhor trará recompensa, o Senhor trará presença, o Senhor trará experiências maravilhosas com Ele através das nossas renúncias. Escolha, decida fazer a vontade de Deus. Escolha estar na presença de Deus, escolha ser aquilo que Deus te chamou para ser, não o que as pessoas dizem, não o que você acha, não viver como você pensa que você deve viver, mas que você possa viver da forma que Deus te chamou para viver, que você possa fazer diferença na vida de outras pessoas, que através da sua vida, outras pessoas possam se render a Deus, se render a Jesus, só por conta que você tomou a decisão, aleluia, de ser, amém, como Jesus nos ensinou que a gente deve ser, que você decidiu ser amor, ser paz, em vez de ser ódio, em vez de ser raiva, em vez de ser tormenta, em vez de ser gritaria, em vez de ser, sabe, aquela pessoa que só demonstra coisas ruins, tristeza, mas que Deus possa fazer resplandecer sobre você a alegria, a paz, a gratidão, a serenidade, o amor, que todos nós possamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Eu sei que não é fácil, amados, não é fácil. Não é fácil viver de acordo com a palavra, mas é possível, O Senhor, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, amém? E o Senhor quer que a gente experimente de coisas grandiosas e só vamos experimentar se aprendermos a renunciar, se aprendermos a ceder e se aprendermos a viver para Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Até aqui o Senhor falou conosco. Medita nesta palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais ao seu coração através do livro inteiro de Êxodo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar junto com você agora. Eu quero orar pelo seu milagre. Eu quero orar. Nós estamos em campanha, hoje o terceiro ano desta campanha. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando a favor da nossa vida. Nenhuma mensagem, nenhuma palavra ministrada aqui é em vão. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar muitos corações através dessa palavra, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero orar junto com você, quero que você ore comigo, quero unir a minha fé juntamente com a sua, para que Deus venha derrubar muralhas, para que Deus venha nos fazer avançar, para que o Senhor venha trazer a presença dEle, porque quando a presença de Deus está conosco, não tem nada que resiste à nossa frente, não tem nada que resiste ao nosso caminho, não tem mal nenhum que prevaleça, não tem muralha que fique de pé, quando a presença de Deus está conosco. A presença de Deus acompanhava Moisés e estava com Moisés. E nós vamos clamar para que a presença de Deus esteja conosco e nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero colocar a minha vida e a vida do teu filho, da tua filha que está aqui, meu Pai, neste vídeo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos nos render, nos humilhar diante de Ti. Senhor, nós queremos renunciar a tudo que não Te louva, tudo que não Te agrada. Senhor, nós queremos convidar o Teu Espírito Santo
a nos transformar, a nos aperfeiçoar, a nos ajudar a resistir ao mal, a resistir ao pecado, a resistir, a renunciar tudo aquilo que não te louva. Senhor, se for um pecado, nos ajuda a vencer. Se for uma atitude, se for o que falamos, se for o que pensamos, Senhor, nos visita, venha nos limpar, venha nos purificar, venha nos santificar, meu Pai, nesta hora. Venha nos ajudar, ó Deus. Sem o Senhor nós não podemos nada. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa as más atitudes, perdoa porque às vezes julgamos, às vezes condenamos, às vezes apontamos, criticamos, se porventura julgamos, se porventura medimos alguém. Deus, se tem algum pecado oculto, nos traz a memória, nos traz, meu Pai, se há falta de perdão, nos ajuda a perdoar, Senhor, nos ajuda a perdoar, que nós possamos tomar a decisão de perdoar neste dia aqueles que nos feriram, aqueles que nos magoaram, aqueles que nos prejudicaram. Deus, que possamos liberar essas pessoas agora. Deus, nós decidimos, meu Pai, perdoar, nós decidimos liberar o perdão, porque a falta de perdão também é pecado. O Senhor não agrada da falta de perdão, então nos ajuda a perdoar, nos ajuda a liberar essas pessoas que já nos feriram, que de alguma forma já nos prejudicaram. Perdoa as nossas falhas também, se já prejudicamos alguém, se já falhamos com alguém. Senhor, nos visita, Senhor, perdoa nossas falhas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a ser santos como o Senhor é santo. Nos santifica, nos limpa. Senhor, em nome de Jesus, nos dá força, nos dá ânimo, coragem, nos ajuda a resistir ao mal, nos ajuda, Senhor, a resistir, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a tudo aquilo que nos impede, que nos separa de Ti. Deus, tira dos nossos lábios, tira da nossa boca todo palavrão, toda palavra torpe, tudo aquilo que não edifica. Lava a nossa boca, lava os nossos lábios, santifica a nossa língua. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, na Tua palavra fala, Deus, em nome de Jesus, que há bocas malditas, Senhor, porque proferem aquilo que não é do Senhor. A nossa boca, a nossa língua, ela serve tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Senhor, coloca um anjo à porta dos nossos lábios. Não permita que a gente use a nossa boca para amaldiçoar, para denegrir pessoas, para falar mal de pessoas, para falar coisas que não te agrada. Deus, santifica a nossa boca, santifica, Senhor, os nossos lábios. Recalabassuri cantalai. Deus, toca nos nossos olhos, santifica os nossos olhos. A Tua palavra diz que os nossos olhos são as janelas da alma. Deus, aquilo que vemos, aquilo que olhamos que não te agrada, Deus, em nome de Jesus, nós queremos renunciar, Pai. Os nossos olhos, Pai, eles têm que ser santificados, eles têm que ver coisas que te agradam e não coisas que te desagradam. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a renunciar todo o pecado que vem pelos olhos, pelo olhar. Deus, os nossos ouvidos também, nós consagramos a Ti os nossos ouvidos. Pai, que venhamos, meu Pai, em nome de Jesus, só ouvir coisas boas, meu Pai. Não permita que a gente mesmo coloque para escutar músicas que não te agradam. Meu Pai, assistir e ouvir coisas que te desagradam, coisas que atinam a gente para o pecado. Deus, em nome de Jesus, que possamos estar vigilantes. Deus, nos ajuda a filtrar aquilo que vemos, que ouvimos, que assistimos, que falamos, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda a policiar, nos convence do pecado. Deus, visita o nosso coração. Guarda o nosso coração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, coloca no nosso coração, meu Pai, a Tua vontade, o desejo de Te agradar, de Te servir, de fazer aquilo que Te louva, que Te glorifica, que Te agrada. Oh, Senhor, nos liberta, nos transforma, Pai. Nos ajuda, meu Pai, a caminhar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, não é fácil, Deus, mas nós estamos dispostos a renunciar, porque nós queremos ter a Tua presença, nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, o Senhor só está, meu Pai, onde há santidade.
Pai, o Senhor não está onde há pecado, o Senhor não está onde há, meu Pai, coisas que desagradam ao Senhor. Então nos ajuda a nos limpar, nos ajuda a limpar o ambiente da nossa casa, que a nossa casa, meu Pai, seja para te glorificar, que o Senhor venha santificar a nossa casa, que a gente venha tirar da nossa casa tudo aquilo que não te agrada, do nosso trabalho, Deus, das nossas vidas, Senhor, nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda, Deus. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está aqui, cada irmão, cada irmã que está nesse vídeo, que estão participando da campanha. Visita os teus filhos. Deus, quebra cadeia, quebra muralhas, tudo que tem impedido os teus filhos de avançar, de alcançar a bênção e a vitória. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer à existência aquilo que não existe. Deus, traga a cura. Eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação, eu profetizo a restauração, eu profetizo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que essas vidas venham ser livres, venham ser libertas para te adorar. Deus, eu profetizo que elas venham sair daqui renovadas, restauradas, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê graça, que o Senhor traga alegria, que o Senhor encha os nossos corações neste dia da Tua presença. Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos ajudar a olhar para Ti, somente a Ti. Tira os nossos olhos da dificuldade, tira os nossos olhos das lutas, tira os nossos olhos dos problemas. Deus, precisamos olhar para Ti. Pai, nós entregamos os problemas, as dificuldades, o cansaço, o desânimo sobre Ti. Nós lançamos sobre Ti, Pai, todo o cansaço, toda a dificuldade, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Deus, nós lançamos sobre Ti, pedimos ao Senhor que o Senhor venha de encontro às nossas vidas, que o Senhor venha de encontro aos nossos lares, que o Senhor venha de encontro à nossa família. Senhor, que o Senhor seja a nossa proteção, nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas neste dia. Deus, que haja libertação. Pai, que o Senhor traga cura, cura das emoções, toca na mente. Deus, nós rejeitamos toda depressão, nós rejeitamos toda ansiedade, nós rejeitamos todo pânico, nós rejeitamos toda enfermidade. Deus, nós declaramos em nome do Senhor Jesus, porque o Teu nome tem poder. Nós renunciamos a todo mal, nós renunciamos a todo pecado, nós renunciamos a tudo aquilo que não Te louva, que não Te agrada. Que o Senhor venha trazer a Tua presença sobre nós, que o Senhor venha trazer a santidade, a santificação sobre nós, para que possamos desfrutar da Tua presença, da Tua voz, do Teu poder, e que possamos encontrar, Pai, o Teu chamado, que possamos encontrar, meu Pai, ao ministério, a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Nos revela, pois queremos fazer aquilo que o Senhor nos escolheu e chamou para fazer e ser aqui nesta terra, até que o Senhor volte, Pai. Seja o nosso consolo, seja o nosso sustento, seja a nossa fortaleza. Nos aviva, Senhor, nos alegra, transborda-nos, meu Pai, com a Tua presença. Nos ajuda a ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão. Toma posse da sua bênção. Toma posse da sua vitória. Aleluia, toma posse da sua herança. Você é filho amado, amada do Senhor. O Senhor já entregou sobre você tudo aquilo. Você só precisa chamar a existência. Ore assim, fala: Senhor, eu chamo a existência aquilo que não existe sobre a minha vida. Eu chamo as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Que a sua boca, que as suas palavras sejam para proferir bênção. Que você aprenda a profetizar a bênção sobre a vida das pessoas, sobre a sua própria vida. Você pode declarar a bênção do Senhor. Amém? Você pode colocar a mão assim sobre a sua cabeça e declarar a bênção do Senhor e falar: eu tomo posse da bênção do Senhor, eu tomo posse da cura do Senhor, eu tomo posse da libertação, eu tomo posse da salvação, eu tomo posse do meu corpo sarado, do meu corpo curado, da minha mente sarada. Amém? Aleluia. Eu tomo posse dos meus olhos sendo santificados, meus ouvidos, minha boca, meu corpo, todo o meu ser é para o Senhor Jesus. O meu maior propósito, o seu maior propósito, amados, é servir a Deus, é estar na presença dEle, buscando Ele. Aleluia.
porque um dia nós prestaremos conta de tudo aquilo que estamos fazendo aqui nesta terra, e um dia nos encontraremos com o Senhor e Ele decidirá se vamos subir ou se não vamos subir, e que nós possamos subir, que nós somos escolhidos, chamados do Senhor. Eu vou subir, amados, eu estou buscando essa presença, eu estou buscando essa santificação, eu estou buscando no Senhor a minha salvação, que você possa buscar também, que você possa caminhar com o Senhor, se santificar, renunciar todos os dias aquilo que entristece ao Senhor, e o Senhor que está no céu, Ele te recompensará, Ele trará as bênçãos sobre você, Ele te ajudará, Ele te fortalecerá, e você irá vencer, assim como Jesus venceu. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu creio, Deus está aqui conosco, Deus está trabalhando ao nosso favor, creia, Deus está trabalhando a favor da sua vida, Deus está derrubando muralhas, amém, louvado seja o nome do Senhor, que você creia, que você tome posse do seu milagre, que você passe a declarar bênçãos, em vez de deixar o inimigo usar a sua boca, meu amado, minha amada, para proferir coisas negativas, para proferir coisas que não louva a Deus. Às vezes até mesmo nos nossos filhos a gente fala coisas que não deve, a gente chama às vezes ou preguiçoso ou preguiçosa, a gente está declarando maldição sobre a vida dos nossos filhos, do nosso esposo, ou de outras pessoas, amém? A nossa boca foi feita para abençoar, amém, amados do Senhor? Então que você possa, que a sua boca só possa proferir bênçãos. Quando uma pessoa fizer algo que te desagrada, não xingue, não brigue, não fale assim: Deus, abençoado seja essa pessoa, abençoada seja essa pessoa. Fala: ô abençoado, ô abençoada, que Deus te abençoe, que Deus, declare a bênção sobre a vida dessa pessoa. Ainda que você não veja mudança, transformação, mas declare a bênção sobre a sua vida. Não fale também de você, não xingue você. Quantas vezes a gente se pega falando: eu sou burro, eu sou burra, está repreendido. Você não é, isso é coisa do inimigo. Fale: você é bênção, você é inteligente. Declare a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não está participando desta campanha, eu quero te convidar a participar, que você volte, assista o primeiro, o segundo vídeo. Hoje nós estamos no terceiro elo, o terceiro vídeo desta campanha. Amém? Que você seja canal de bênção aqui, se inscreva neste canal. Amém? Que você curta esse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas, para que elas possam ser abençoadas. Quando você compartilha, amém, este vídeo, quando você compartilha essa mensagem, você está enviando essa mensagem para que outras vidas sejam alcançadas, para que outras vidas recebam essa palavra, sejam também libertas, sejam transformadas, porque esse é o desejo do coração de Deus, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Então que você apoie este canal, que você apoie, amém, para que o reino do Senhor possa se expandir, amém? E eu quero falar com você que se sentiu tocado aí, que de alguma forma Deus te chamou para abençoar, para ser canal da bênção de Deus neste ministério, contribuindo com qualquer valor, amém, para abençoar a obra de Deus. Irmãos, todo o valor que é semeado aqui nesta obra, ele é usado para a obra do Senhor, para manter o ministério, para manter as pessoas do ministério, para manter a obra do Senhor, amém, em ação, a obra de Deus. As pessoas que estão à frente de obra, irmãos, não tem como elas viver sem, amém, uma semente, sem ter recursos, amém? Então você que entende isso, você que entende que a obra de Deus precisa, você talvez não pode fazer a obra, talvez você está aí, você não pode sair para evangelizar, não pode sair para fazer a obra de Deus, para ir atrás de famílias que precisam de uma cesta básica, de uma roupa, de uma ajuda. Talvez você não consiga porque você trabalha o dia todo, você tem as demandas do seu dia a dia, mas se você não pode, invista em alguém que pode, invista no ministério que pode ser canal na bênção de outras pessoas. E eu quero te convidar a contribuir com este ministério. Você que ainda não conhece o Ministério MAD, o Ministério MAD é um ministério que o Senhor confiou em minhas mãos. O MAD significa Ministério do Amor de Deus. E através desse ministério, famílias serão alcançadas, famílias já estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo alcançadas por conta da sua contribuição, da sua semente.
amém? Eu sempre vou estar postando aqui nas redes sociais as pessoas que a gente está ajudando, as famílias que a gente vai estar ajudando. Então, que você possa semear nessa obra, que você possa contribuir com essa obra, para que a gente possa alcançar e abençoar o máximo de pessoas. Irmãos, tem tantas pessoas passando tanta dificuldade e a gente precisa ser canal de bênção, precisa plantar, amém? E em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que Deus vai transbordar sobre a sua vida. Deus vai fazer transbordar. A palavra de Deus fala que aquele que semeia com alegria, Deus faz transbordar. Seja o valor que for, o que você plantar nessa obra, Deus vai multiplicar sobre a sua vida, não importa o valor. Você também que está participando da campanha, que vai fazer um voto com o Senhor, semeie sua semente com alegria, porque Deus vai te honrar, Deus vai fazer transbordar sobre a sua vida. Você está plantando em uma terra sólida, em uma terra forte, em uma terra que tem uma promessa de Deus. Eu carrego uma promessa de Deus sobre a minha vida. Esse ministério carrega a promessa de Deus sobre a vida do ministério, a promessa de prosperidade. Então, tudo aquilo que você plantar vai ser multiplicado. Deus vai fazer transbordar sobre a sua vida. E o número eu vou deixar aqui registrado, amém? Aqui na descrição desse vídeo. O número é para você semear a sua semente, é o 38 99119 4117. Repetindo, 38 9119 4117. Semeia sua semente nesta obra e que Deus faça transbordar sobre a sua vida. Você que está participando da campanha, você que quer falar comigo, você que quer enviar o seu pedido de oração, pode chamar neste número também, amém? Pode me chamar neste número, pode enviar o seu pedido de oração. As pessoas que estão fazendo parte da campanha, você que quer participar dessa campanha, independente do dia que você esteja vendo esse vídeo, você pode enviar o seu pedido de oração, porque toda semana praticamente eu estou subindo ao monte e eu quero queimar e consagrar a Deus o seu pedido de oração. Se você não quiser enviar o seu pedido, não tem problema, você ore, consagre ao Senhor, porque Deus sabe, amém, o seu pedido, Deus sabe por aquilo que você está buscando, amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família e tudo que leva o seu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero me despedir aqui de você e, se o Senhor permitir, eu estarei aqui de volta com o quarto elo dessa campanha para a glória do nome do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que o Senhor seja gracioso com você e te dê a paz que excede todo entendimento. Amém? Aleluia. Que o Senhor seja sua proteção, sua fortaleza, socorro bem presente em tudo que você precisar. Que o Senhor traga a providência, o recurso que você está precisando, que o Senhor coloque nas suas mãos. Eu profetizo a providência de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Gratidão pela sua presença aqui.